Quarta-feira eu falei um pouco da questão da perseguição, né? Todos os filhos de Deus, quando tomam a palavra de Deus e se posicionam na palavra, vão ser perseguidos. O problema é quando você não toma posição na palavra e não toma essa palavra como ela é e está escrita. Mas a partir da hora que você toma a palavra como ela é, que Deus revela e você se posiciona no lado da palavra, com certeza você vai ter provas e lutas e perseguições. Vou dar um exemplo rápido só para a gente entrar. Lutero tinha 95 teses. Ele era da igreja católica, era um padre, aquela coisa toda, mas ele começou a ver as indulgências, ver todas aquelas coisas que eles faziam para arrecadar dinheiro, e terreno no céu, e pedacinho da cruz, e tantas essas coisas, ou penitência para subir as escadas, e para você tirar algum ente querido do purgatório. Ele pega 95 teses, passa a mão num prego e prega na porta da igreja. Daí você diz assim: irmão, isso aí eu posso fazer, eu vou ali na igreja católica e prego. Mas você faria na época de Lutero? Sabe o que acontecia com isso? Morte. Na hora era morte. Hoje, o máximo que você vai é receber um boletim de ocorrência em sua casa, né? Então, não é isso que eu estou dizendo para você fazer, mas eu estou explicando para você que naquele período, quando você tomou uma posição, porque recebeu uma revelação de Deus, dizendo assim: o justo viverá pela fé, o justo viverá pela revelação. Ali estava Lutero correndo risco de vida. E todos os filhos de Deus, a princípio, todos eles serão perseguidos. A hora que você toma a palavra e posiciona em sua vida, sempre terá essa batalha. E com certeza, deve você dizer assim: mas então eu ainda não estou passando por isso. Posicione, tome a palavra para ver como vai isso acontecer. Isso é uma coisa que muitas vezes a gente pensa que estamos num local muito tranquilo, viemos aqui, louvamos a Deus e vamos para casa muito tranquilo. Mas quando existe uma guerra, muda tudo, né? Até quando a gente passa uma informação da palavra, você vai ficar mais preocupado com a ação. Mas quando você ainda não pegou isso, é o problema. E quando João está narrando essa parte que Jesus se expressa a dizer isso a Nicodemos, ele está dando uma referência a Nicodemos para ele entender. Interessante que tivemos conversando um pouco, eu e o irmão José, e ele falou de uma coisa interessante, que existem nascimentos que são falsos, nascimentos carnais, né? E eu achei muito interessante isso. É importante nós saber de que existe um nascimento espiritual que veio do Espírito, e existem muitos nascimentos dentro dos sistemas que as pessoas pensam que nasceram de novo e estão ali trancados com o sistema, mas nunca tiveram uma experiência espiritual. E isso é importante nós sabemos que existe um padrão que está ali colocado na Bíblia para ter esse nascimento. Não é de qualquer jeito ou de qualquer maneira. Hoje a gente percebe quão difícil é nascer de novo, quão difícil isso, porque a gente tem muitas coisas em nossas vidas. O mundo ficou de uma maneira mais fácil, mais tranquila. Eu fico pensando que em tempos passados, da parte dos nossos avós, dos nossos pais, eles passaram muito mais lutas, mas eles lutavam mais pelo que eles amavam. Nós hoje temos tantas coisas que esquecemos de lutar pelo que mais amamos. E esse é um ponto para a gente perceber. E o que aconteceu com nós? Ficamos mais fracos. Aí que está o ponto. Cuidemos com isso, irmão, porque todas as advertências desse século, desse tempo, ela está fundada para nos dizer: vai acontecer isso,
O amor de muitos esfriarão. É uma advertência que está na Bíblia. Primeiro tem que vir a apostasia, que está na Bíblia. É uma advertência. Então, existe uma advertência sobre isso. Daí você chega com o mensageiro. Se lembra que chega o mensageiro e traz uma mensagem, e traz as profecias, e fala e vai começando a mostrar, e as coisas começam a cumprir nos teus olhos, e você fica como? Inerte, não sabe o que faz, porque as advertências vieram, as coisas vieram, as pedras, e sabia que Deus quer pegar você como uma pedra e lapidar, eu como uma pedra e lapidar. Agora, o quanto você deixa Deus lapidar a sua vida? Esse é um ponto que devemos pensar. O quanto eu deixo o Espírito Santo tirar as lascas? Ele precisa lapidar. É isso que o irmão Branda começa a abrir em nosso pensamento, abrir em nosso entendimento. Irmão, a mensagem para a noiva tem 3 estágios. A mensagem para os pentecostais tem 3 estágios. Você sabe isso? Eu queria dizer para você que para os pentecostais tem 3 estágios. E você conhece muito bem. Justificação. 2. Santificação. 3. Batismo do Espírito Santo. Espírito Santo. Preste bem atenção no que eu vou dizer para você. Se há 3 estágios aqui, irmão, esse aí é só para os pentecostais? Não, faz parte para você também, esses 3 estágios. Que eu quero que você entenda, esses 3 estágios pertencem, mas ficaram até ali. Os pentecostais chegaram até aqui. Espírito Santo, aqui, até aqui, eles chegaram até aqui, mas chegaram de uma forma errada. Você se lembra o que o mensageiro disse? Eles ficaram com o dom, o dom, e não ficaram com o autor do dom. Eles queriam falar em línguas, eles queriam a interpretação, os dons estavam fluindo. Quem é mais antigo sabe que esses dons fluíam muito forte dentro das outras igrejas, principalmente que a mais famosa, que a gente mais estava perto, é a Assembleia de Deus. Fluía isso. Eram dons de mentira? Não, eram dons verdadeiros. Eram dons verdadeiros. O problema é que a igreja, ela foi só querendo os dons, e o autor do dom eles não puderam receber. Agora, a mensagem, ela veio firmada num pensamento, irmão, que são 3 etapas. Uma, alarido. A outra, a voz de arcanjo. A outra, trombeta de Deus. Ela veio firmada nisso. Só que você sabe muito bem o que é isso? Você tem um conhecimento claro sobre essas 3 etapas? Irmão, eu posso conhecer bem isso aqui. Amém? Você entendeu a justificação, você entendeu a santificação, você entendeu o batismo do Espírito Santo, que ficou para o povo pentecostal. Irmão, você está falando dos teus pensamentos? Não, eu estou falando o que o mensageiro fala. Depois vamos ler o que o mensageiro fala em relação a isso. Então, o que ele quer colocar nós? Ele queria colocar isso, porque somos obrigados a ter isso, mas não é assim, eu tenho isso e pulo isso aqui e paro aqui. Não tem como fazer isso. Tu tem que ter isto, depois isso e depois isso. Isso aqui nunca mais vai sumir da sua vida. Isso aqui é um conjunto em sua vida. Aqui é a mesma coisa. Qual a mais dificuldade maior que o povo tem hoje? É sobre a mensagem. É a maior dificuldade hoje de entender o que é a mensagem, o que é o alarido.
Porque se a gente já tivesse conhecido o que é o alarido, o arrebatamento já tinha sido feito. Porque nós íamos nos posicionar no poder da palavra, irmão. Escute bem aqui, ó. Ele vai dizer assim, ó. Olha aqui. Essas são 3 coisas que Deus prometeu que Ele faria em sua aparição. Você está vendo Deus? Escute bem, vou ler de novo. Essas são 3 coisas que Deus prometeu que Ele fará em sua aparição, que será antes de sua segunda vinda do seu Filho Jesus, para que iremos encontrá-lo nos ares. Você está vendo a aparição aí? A aparição, o que é a aparição? Irmão, você está vendo uma luz de revelação? Você está vendo a palavra de Deus, o alarido, realmente? Porque é a aparição de Jesus Cristo. Não é a aparição de um homem chamado William Branham. É a aparição de Jesus Cristo se manifestando em um homem, o William Marion Branham, com uma mensagem poderosa. Você entende isso, irmão? Olha aqui. Ele vai dizer: portanto, para entendermos o arrebatamento, devemos primeiro entender que há um aparecimento do Senhor antes da vinda. Aparecimento, vinda, 2 coisas separadas. Entenderam aqui? Aqui entenderam, né? Você percebeu que o povo pentecostal, eles têm 3 etapas. Mas como nós somos pentecostais, temos essas 3 etapas. O que aconteceu? A mensagem é um alarido, aonde ela dá revelação, abre o nosso entendimento. Deus usa como um profeta. Sempre usou um profeta. Primeiro, os seus segredos de Deus vai aos profetas. Aqui coloca a posição de você. É um alarido, então, que essa luz. Deixa eu ler aqui. Deixa eu ver se eu acho aqui a escritura. Está aqui. Salmo 119, 105. A tua palavra é uma lâmpada para os meus pés e uma luz para o meu caminho. Então é luz. A aparição é luz. Mas Deus, irmão, tá bom, isso eu entendi. É Salmos, irmãos. É no Velho Testamento. Tu quer mais outra coisa? Então vamos para Apocalipse, capítulo 3. Apocalipse diz assim, ó. Eu vou pegar a parte. Ele vai dizer assim, ó, lá no 17, 3:17. Como diz, rico estou enriquecido e nada me falta, mas não sabe que és desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Você percebeu? Estamos em Apocalipse. Qual era que é? Era de Laodiceia. Cega, nu, miserável. Se você visse uma pessoa assim na rua, o que você diria? A pessoa está com algum problema, né? É o que você diria. Já pensasse pelado, andando na rua, é o que isso diria. Só que a palavra está mostrando uma coisa importante para você entender aqui. Olha só o que ele vai dizer. No 18 ele vai dizer assim: aconselho que de mim compre ouro provado no fogo, para que enriqueça, e roupas brancas, para que te vista e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unja os teus olhos com colírio, para que veja. Você
Está entendendo? Sem a luz, sem o alarido, sem a presença. Você consegue ver a presença? Aqui está. Muitas vezes nós dizemos que estamos na mensagem, mas não conseguimos ver a presença. Olha aqui, escute o que o irmão Brando vai dizer na mensagem: evangelismo do fim dos tempos. O irmão Brando diz assim: agora já vimos, estamos testemunhando, retirado do Senhor. Agora lembre-se, aparecer, olha, ele vai dizer de novo: aparecer e vir são duas palavras diferentes. Ele está querendo dizer, aparecer e vinda são duas palavras diferentes. Primeiro você tem que ver o que está acontecendo, com uma mensagem que está dizendo para ti o que vai acontecer, como vai acontecer, o que nós precisamos para isso. Aparecer e depois vir. Agora é aparecimento. Ele já apareceu nestes últimos dias. Escutou o irmão dizer? Ele já apareceu nos últimos dias. Você está vendo Deus? Olha aqui, irmão, vamos entender isso. Te lembra aquela condição que eu falei aqui, ó, que era dividida assim, ó? Filho. Deus se manifesta em três filhos: filho do homem, filho de Deus e filho de Davi. Agora o que ele está dizendo aqui? Era o profeta e aqui o reinado, o rei. Deus se manifesta em três. Agora o que aconteceu aqui? Quando Jesus estava na terra, toda a plenitude que era Deus estava em Jesus, não era isso? O que acontece? Ele se torna com o grande aqui, ó, o profeta. Ele podia discernir todas as intenções do coração, de todos os pensamentos. Aí que está, irmão. A luz está ali. O Deus está na terra, andando através dos pés de quem? De um homem chamado Jesus Cristo. Agora, tá, mas irmão, isso aí foi há 2000 anos atrás. O que é para nós? Chegou às eras. As eras, ele se torna filho de Deus. Você entendeu? Só que aconteceu uma transição que o irmão Brana sempre falou na mensagem. Diz aqui, ó, no final da última era, no final da nossa era aqui, ó, que é a era de Laodiceia, o que aconteceu? Voltou de novo o filho do homem. Voltou de novo esse filho do homem, porque voltou de novo Deus, através de um tabernáculo chamado, o nome dele, William Marion Branham. Por isso que você vai escutar, irmão, sempre vai estar ali dentro da mensagem. A mensagem não é minha, a mensagem é de Deus. É isso que ele fala. Ele nunca vai dizer assim, ó, não, a mensagem é minha. Tem alguns aí falando que é dele, mas não é verdade. Se você ler mensagem, você vai ver, a mensagem é de Deus. Por que a mensagem de Deus? Porque é o alarido. Nenhum homem, ninguém pode fazer um plano da redenção. Nem Jesus Cristo podia fazer o plano da redenção. Quem podia fazer o plano da redenção era Deus. Agora está ligado com isso. Você está vendo o alarido? Porque
Qual é a escritura que fala assim, ó? No entardecer haverá luz, irmão. Não é uma luz natural, é uma luz da palavra, é uma luz do alarido. Você entendeu? Agora, o que ela vai fazer para gerar arrebatamento em nós? Quando nós pudermos receber essa total revelação dentro do nosso coração. Qual é a ideia que a palavra diz? Nós voltaremos aos nossos pais, a fé dos nossos pais pentecostais, lembra? O que está dizendo aqui é que a nossa fé voltará a ser a fé dos nossos pais pentecostais, que estavam lá cumprindo as escrituras. Você crê na palavra de Deus? Amém. Olha que eu vou fazer uma pergunta aqui. Aqui está. Se lembra que eu falei para vocês? Essas três coisas é uma descida só do Deus Todo-Poderoso. É uma só. É uma só. Deus desceu, entrou no seu profeta, pregou o alarido para a sua noiva. A sua noiva está sendo abertos os olhos, seu entendimento, sua compreensão da palavra. Quem faz isso? O Espírito Santo em você, irmão. Não posso fazer isso por você. Quem faz a abertura dos olhos da sua, assim, sai assim, bota colírio e começa você a compreender. Realmente Deus venceu com uma mensagem para me salvar. Aqui está o ponto importante para você saber. Porque não adianta você ficar aí com essas profecias. Você lembra que eu falei para você, acho que foi domingo passado, né? Falei, essas profecias lá, olha, agora vê a vice-presidente, vai virar presidente, vai entrar para a política, vai ganhar, vai ser aí, está vendo, vai se manifestar o que o irmão Bruno estava falando sobre lá, uma mulher presidente dos Estados Unidos, tudo isso, mas sem saber o que você vai fazer. A fé é inútil. Já pensaste, eu não sei o que eu vou fazer? Vai acontecer, vai ser cumprido, e eu não sei o que vou fazer na minha vida. Seria interessante isso, eu dizer assim, vai cair nesse buraco, e tu não sabe como se defender do buraco que vai cair. Vai adiantar? Vai cair. Então, o que falta? Falta mostrar a verdade da palavra de Deus e nós tomar ela como a verdade. Irmão, parece assim que eu sou fico falando sobre isso, eu estou entendendo o que estás falando, eu estou compreendendo, mas é assim, irmãos. Você fala assim, você ama Deus? Ama mesmo? Daria a tua vida como escravidão? Ia para um outro país, seria-se escravo, viveria numa dificuldade tremenda, ia trabalhar para os outros, isso, pela sua salvação? É isso, é verdade, mas parece que é mais tranquilo, a gente falando, parece ser fácil, né? Mas na hora que você entrega a sua vida para isso, que é o difícil. Aconteceu muito, você diz assim, o que eu estou falando aconteceu a verdade, irmão. Isso aqui, jovens que não eram escravos, eles se entregavam como escravo para falar a palavra de Deus em um lugar que era só escravidão. Já pensou? Olha só que tremendo isso. Nós vamos pensar assim, não quero tirar a tua fé, mas não quero, de maneira nenhuma. Nós vamos pensar muitas coisas. Estou bem aqui, já estou com idade, vou ficar por aqui mesmo, tranquilo, não vou fazer isso. Eu acho que Deus não me chamou para isso mesmo, vou ficar aqui tranquilamente. Você entendeu? A nossa mente começa a razoar conosco, porque a gente está num conforto, mas só que o conforto vai ser tirado. Isso é o que eu quero que você entenda. Depois eu vou lá novamente, só vou ler o que o irmão Bruno está colocando aqui para você entender. Olha aqui. Agora, o que eu quero que você entenda é o seguinte: se você não entende esse ensino da doutrina do aparecimento que precede a vinda, você sem dúvida cairá no erro e não entenderá o que é toda a mensagem.
E não se esqueça que a mensagem é o alarido que Deus desceu em sua aparição. Deus desceu em sua aparição. E a mensagem tem tudo a ver com a preparar a noiva para a vinda. Você entendeu? Essa mensagem, irmão, prepara você para a vinda de Cristo. Aqui que está. Mas como eu recebo essa mensagem? Eu tenho que receber por fé. Observem quando lemos novamente o irmão Brando dizer: agora as pedras estão sendo afiadas para se adequar ao ministério de Jesus Cristo, para se fundir e tornarem a igreja ou a noiva. O irmão Brando tem vez que ele pegava aqui e falava a noiva, tem vezes que ele falava, mas ele está dizendo a noiva, se tornar a noiva, ela tem que se fundir. Escute aqui, ó. Você entendeu que isso, o alarido é a luz do entardecer. Você entendeu quando eu falava assim, ó, no entardecer haveria luz. Então o alarido é a luz do entardecer, não é uma luz natural, é uma luz espiritual. E a revelação é uma coisa espiritual, não é para todos, irmão. Me desculpe eu dizer isso, não é para todos. Ela vai chegar ao teu coração e vai amadurecer isso em você. Você sabe que é de Deus. Olha aqui, daí ele vai dizer assim, ó: assim vemos que a igreja já passou por 3 estágios. Se lembra? A igreja, 3 estágios. Aqueles 3 estágios: justificação, santificação, durante as eras da igreja. Justificação sobre Martim Lutero, santificação sobre o Wesley, o batismo do Espírito Santo sobre a era da igreja pentecostal. Essa é a igreja. Essa é a igreja pentecostal. Que maravilha, né? Se já pensasse se toda a nossa igreja também passasse por esse estágio, todos estivessem nesse estágio, mas não pegasse só os dons, mas pegasse o autor, seria maravilha. Mas essa mensagem não é para noiva. Você já percebeu que saímos daqui, isso aqui você recebeu, mas estamos com uma mensagem diferente aqui, ó, que as pessoas não aceitam. Já vou dizer para você, você vai nas igrejas aí fora e diz assim, ó, semente da serpente, nem sabe o que é. Batismo em nome do Senhor Jesus. Tá, isso é doido, batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não é isso que eles falam aí? E eles criticam você. Eu vou ficar com Jesus, você fica com Pedro, esse beberrão. Não é isso que ele fala? Quem já falou a palavra já sabe a resposta. Quem já passou por esse processo entende o que estou falando, muito claro. E isso é para fora. Por quê? O alarido não chegou para ele, não chegou para os pentecostais, nunca vai chegar para os pentecostais. Sabe por quê? Sabe onde que estavam os pentecostais? Você conhece Ló? Ló é aquele que está lá, que foi cegado. O que aconteceu quando os 2 anjos desceram? Não foi cegado? Não cegou aquele povo? E mandou Ló sair junto com a família rapidamente, porque o justo não poderia estar ali, que ia ser destruído. Irmão Brana vem com a mensagem e diz assim, ó: Billy Graham e Oral Robson. Billy Graham e Oral Robson são os 2 anjos que cegaram o povo. Você acredita nisso? Cegaram. Então você, mas como esses pregadores tremendos cegaram? O ministério deles era cegar. Cegar o quê? Os 2 anjos estão aqui cegando o povo e eles não conseguem ver o alarido, irmão. Aqui está o ponto, eles não conseguem ver o alarido. Para você ver o alarido, chegou o mensageiro. E aqueles que estavam naquele momento cego lá, que eram escolhidos de Deus, começaram a ver, porque precisa de uma revelação para poder entender, para aceitar a vontade de Deus. Não é eu que escolho para quem é, mas é Deus que escolhe para determinar você. E isso é importante você saber, porque já pensar, você está sentado aqui escutando a mensagem da última era, que é o alarido que quer botar você dentro do arrebatamento. Que privilégio! Olhe para a cidade, só olhe para a cidade, lá para Florianópolis. Quantos milhões de pessoas moram naquela cidade que não tem o privilégio disso?
Você já pensou? Você pode olhar assim, virar assim, olhar para sua família e dizer assim: como sou privilegiado, eu tenho irmão, irmã, eu tenho cunhada, cunhado, e nenhum deles consegue ver isso. Olha aqui. Daí ele vai dizer assim, ó: mas esta manhã eu gostaria de estudar 3 promessas que Deus para a noiva do fim dos tempos. Agora lembre-se que a própria igreja ainda está na era da igreja. A própria igreja está na era da igreja, que é a era de Laodiceia, mas a noiva entrou na era da noiva. E esta manhã veremos 3 promessas de Deus para a noiva durante esta era da noiva. Então, 3 promessas. Agora olha aqui, ó, ele vai dizer assim, ó, 3 promessas. A era de Laodiceia é a última era da igreja, mas a noiva entramos no que ele chamou era da noiva. Porque nesse momento Deus deixa de tratar com a igreja e agora trata apenas com a noiva. O irmão Brana chama esta era de Deus, tratando especificamente com a noiva, a era da noiva e aquele que começou com a aparição. Se lembra a escritura? Vamos tentar lembrar a escritura para a gente reforçar. Amós 3:7. Se você recebe um profeta em qualidade de profeta, você tem o quê? Galardão de profeta, que é o profeta, ele revela o quê? As coisas de Deus. Você entendeu? Porque você tomou aquele profeta, você reconheceu que ele está fazendo ali, é a palavra de Deus, agora você tem um galardão sobre a sua vida, de compreensão, irmão. Em seu sermão, Eventos Modernos, deixaram claro pela profecia, ele vai dizer assim, irmão Brando diz: não estamos vivendo em uma era pentecostal, estamos vivendo em outra era. Mas por que o irmão está repetindo? Eu estou repetindo para você não estar enganado, ficar gravado em sua mente, não ter dúvida sobre isso que o mensageiro está falando. Ele está dizendo: você não vive numa era pentecostal, você vive em outra era. Irmão, aqui não tem, lá em Itajaí tem. Se você está vivendo na era pentecostal, se lembra que o irmão Brana desenhou? Catsal assim, né? E aqui estava a lua, não se lembra? Você se lembra que ele está dizendo? A lua se representa o quê? A igreja? Ó, não era tudo pretinho? Ah, irmã, eu ouvi um risquinho lá branquinho que não era pretinho. Não. Se você perceber, a era de Laodiceia é toda negra. Não existe, sabe por quê? Se tiver um filho de Deus dentro disso aqui, daí não pode ser totalmente preto. Mas o que o irmão Brana disse? Os filhos saíram dessa era e entraram na era da noiva. Ele vai dizer assim: estamos vivendo em outra era, estamos vivendo em outra era, estamos vivendo aqui até a era da noiva, chamados para fora da igreja. Você entendeu? Chamados para fora da igreja. E nos reunimos para o arrebatamento. Você entendeu por que essa mensagem é tão poderosa? Nós estamos se reunindo. Você lembra quando eu falava para você: não, eu não estou preocupado sobre salvação. Você está preocupado sobre salvação? Parece que é até uma coisa assim, né? Meio orgulhoso meu dizer assim: eu não estou preocupado com salvação. Por quê? Salvação é uma coisa muito mais abaixo de arrebatamento. Olha só qual a diferença. Para eu ser arrebatado, é igual cura. O irmão Bruno de Minas fala assim sobre cura. Cura, eu preciso ter uma fé para ser curado. Agora, você se lembra que eu falei? Deus é o curador. Deus não importa, não tem acepção de pessoa. Se você toma por fé, você está curado.
Deus sempre vai curar. Vai entrar um monte de gente no hospital e vai sair curado. Por quê? Porque Deus é um curador. Agora, se ele não fosse curador, não curaria. Mas ele se manifesta lá, se manifesta aqui, se manifesta ali. Mas o que um filho de Deus tem? Um filho de Deus tem essa experiência de fé. Por isso que ele ora pelas pessoas para ser curado. Por isso que ele vai lá visitar as necessidades. Porque ele sabe que Deus pode fazer aquilo. Olha, irmão, preste atenção nisso. Então, quando você fala do teu Deus, você diz assim: o meu Deus é o curador. Tens medo de falar isso? Então, esse Deus, ele não precisa fazer assim. Tu és o cristão? Não és. Então eu não vou curar. Você percebeu? Ficou estranho? Não. Tu crê que Deus é o curador? Amém. Então tu estás curado. Você entendeu? Ele não vai perguntar quem é quem é isso, quem é aquilo. Ele não vai fazer essa pergunta para você. Ele só quer que você creia na palavra dele. Por isso, quando você faz essa pergunta para alguém ou para alguma pessoa, é para gerar fé naquilo que está escrito que é verdade. Amém? Então, quando isso nos coloca nessa posição, tomamos uma posição em relação à palavra de Deus, né? Observe que ele nos diz que a era de Laodiceia é a última era da igreja e foi a era da igreja pentecostal. Mas nesta citação ele diz que a noiva passou da última era da igreja para o que ele agora chama de era da noiva. E quando ele chama isso de era da noiva, ele está dizendo assim: ó, você saiu daqui, dessa escuridão, e agora você está. Se fosse no Egito, você estaria em qual cidade? O Egito estaria aqui, ó. O Egito seria isso aqui, ó. Você estaria em Goze, né? Aqui. Aonde não cai maldição, aonde não tem problema, aonde não cai praga, aonde não cai isso, porque você sabia que aqui era o lugar de proteção. Qual é esse lugar agora, cristão? Com um pouquinho de... Não ficar difícil, não. Olha só. Esse lugar é esse aqui, ó. Se você está na palavra, você está seguro. Por isso que quando eu falo assim, irmão, ame a palavra, eu não estou falando como fosse assim, ó, essa questão aqui, ó, ame esse livro aqui, como fosse o livro. Não. Quem é a palavra? É Jesus Cristo. Ele é vivo, ele é eficaz, ele é perfeito, ele pagou o preço por você. Ele deu a vida por você. Então você começa a ver. Então ele me ama, ele te ama, ele te entregou por você. Mesmo nos problemas, nos erros, ele te diz: eu fico por ele, eu fico por ela. Então não é quando eu falo assim, é a palavra, você se depara com esse. Não. Entenda o que eu quero dizer. Entenda onde que estamos parando. Escute aqui agora. Agora o irmão Branda diz em seu sermão, união visível da noiva. Estamos nos últimos dias, todos nós sabemos disso. Estamos pronto para a vinda. Vinda já mudou. Vinda do Senhor. A coisa a fazer é: o que eu tenho que fazer? Meu Deus do céu, já apareceu a aparição. Ai, a mensagem já chegou, ela está aí, ela está se revelando aos olhos dos filhos de Deus, e agora vai vir a vinda, é os últimos dias. Escute o conselho do irmão Branco. Ele vai dizer assim, ó, a coisa a fazer é separar. Separar do quê? Ceder todo o pecado. Agora, você sabe o que é pecado, né? Pecado o que é?
Incredulidade. Pecado é incredulidade. Não estou falando de beber, de fumar, disso aí. Isso é atributo do pecado. Eu não quero nem saber. Você só vai apontar para quem é bêbado, quem é isso e aquilo. Não! Você tem que apontar que pecado é incredulidade. Eu posso estar incrédulo a alguma coisa. Isso é pecado. Se é contra a palavra de Deus, isso é pecado. Uma coisa pequenininha assim, ó, que você pensa, não, você não faz mal. Se é contra a palavra de Deus, isso é pecado, isso é incredulidade. Olha aqui. A coisa a fazer é se separar de todo o pecado, separar-se de tudo que pertence ao mundo. Irmão, tem como separar de tudo que pertence ao mundo? Não vou mais no mercado, hein? Não vou mais no mercado, hein? Outros vão dizer assim, não vou mais no shopping, comprar pelo menos uma roupa, alguma coisa que você queira. Tá? Você entendeu? Não tem como. O que ele está dizendo aqui nessa expressão separar do mundo? Tome cuidado com isso, né? É quando você coloca o mundo na frente do teu Deus, da tua palavra. Isso mesmo, da palavra, do teu Deus. Será que você ir lá junto com a família em algum lugar lá que você gosta é pecado? Não é. Eu ir ali e ir com a família e ir num restaurante e comer alguma coisa? Não é. Poxa, você entende isso, né? Como eu falei em Itajaí também, irmão, pegar férias é pecado? Barbaridade, irmão. Até o Lula me corrigiu lá, mas foi até bom. Irmão Brana pegava várias férias do ano. Várias. É porque lá nos Estados Unidos eles dividem em 10 dias. 10. Mas ele pegava vários. Por isso que ele era questionado. Sabe o que ele falava? Eles falavam assim, esse profeta aí que fica caçando, matando animal, saia para pescar, isso é um profeta, é? Vocês estão entendendo? Eles queriam julgar ele por ele pegar e caçar, e pescar, e fazer isso. Isso tem mal? Não tem. Agora, eles não conseguem entender que o irmão Brana vivia 24 horas para Deus, e isso seria um refúgio da vida dele, sair. É um refúgio. E as pessoas ainda encontravam ele na caça, encontravam tal lugar, encontravam isso. Quando ele chegava em casa, era fila para orar. Então você deve entender essas coisas. Por isso que eu nunca fui contra. Pegou férias, aproveite a tua férias. Libera, aproveita, sai um pouco, tira um pouco desse peso, porque precisa. Parece que daí o Lula me falou que no Brasil agora a gente parece que pode dividir também, né? 10. Maravilha, já pensou? Tu divide em um ano 10, em cada 4 meses você pega 10 dias. É muito melhor do que pegar 30 dias em tal dia. É muito melhor assim, né? Eu vejo assim, né? Você pode escolher, né? Só estou te explicando isso. Então, irmão, nós somos o quê? Humanos. Quando a coisa começa a ficar em casa, escuta o que eu vou falar para você, meio triste, e a coisa fica meio assim, e a coisa está meio assim, parece que as coisas não se entendem muito. O que você vai fazer em casa daí? Você já pensou? Você vai deixar assim a monotonia tomar conta da casa, da família, da esposa, dos filhos? Você já pensou nisso? Só deu um relance para você entender, um brilho de luz para você entender. Tem alguma coisa que eu tenho que fazer. Daí você olha para a sua namorada e vê o que ela mais gosta. Ou ela vice-versa, olha para o seu namorado, estou dizendo esposa, né? E vê o que ela mais gosta. Você entende? Nem tudo é
dinheiro não. Tem vezes que você vai ali num lugar para conversar e falar, é muito maravilhoso. Mude o lugar, muda o lugar. Muda o lugar, porque isso liberta a gente. Só para você entender. Eu vou continuar aqui. Não sei por que falei isso, mas mude o lugar. Você vai entender o que eu estou dizendo. Ele vai dizer assim, ó. Não ame o mundo ou as coisas do mundo. A palavra de Deus é essa palavra. Se ela é a palavra para esse dia, Deus a vindicará assim. Eu fazer. Não é a palavra para esse dia. A palavra que caiu não dia de Pentecostes. Olha só o que ele vai dizer. A palavra que caiu no dia de Pentecostes. Escute bem o que ele vai dizer. Não funciona nos dias de Moisés, não mais do que a lei de Moisés teria funcionado no tempo de Paulo. Você entende isso, irmão? Você lembra que eu falei? O que eu falei? As tradições e os costumes invalidam a palavra de Deus. As tradições e os costumes invalidam a palavra de Deus. Então vocês têm que saber o que a palavra está dizendo para o nosso tempo agora. Irmão, é lei. Eu quero saber se você concorda que é lei. É a lei de Moisés para a nossa vida? Ô, igreja, vou começar a trazer um caderninho para marcar, hein? Eu vou começar a dar prova. Vou começar a dar prova. Ficou meio fraco. É lei? É lei? Ah, não. Não é lei. Por que não é lei? É graça. Quem é que trouxe a graça? Aleluia! É Jesus Cristo que trouxe a graça? Amém? Estão com medo, né? Não é isso, irmão. Você entendeu? O que o irmão Branco está falando? Ele está querendo dizer que lá no Pentecoste foi uma coisa. Foi a caída do Espírito Santo. Tudo aquilo ali é bom, mas não é para o nosso tempo. O que está acontecendo? O nosso tempo é adoção. Estatura de um varão perfeito, que sabe julgar, que sabe agir, que sabe pensar, dar o veredito certo da palavra de Deus. Isso é para nós, porque nós vamos julgar as nações, irmão. Não somos um grupo que está lá embaixo ainda na fé só. Estamos subindo para essa graça. Mas você já percebeu que aqui existe esse pontinho aqui, ó, ou o Espírito Santo para você receber o coroamento de amor? Daí você se tornou igual a Jesus Cristo. Grave o que eu estou falando. Estava falando sobre isso? Acho que falamos dali. Estava conversando um pouquinho sobre isso. A mulher que foi pego em adultério. Foi pego. Por que o homem não está ali? Por quê? Porque o negócio dos fariseus era pegar Jesus Cristo para tropeçar na lei. Você percebeu? O que eu faço? Eu pego a lei, aplico em cima da ação que ele ia fazer. Porque a ação diz assim, ó, eu chegar lá, quem chegou primeiro lá foram os mais velhos, não foram os mais jovens. Jesus foi pego aí, ó, no ato do adultério, assim, a lei de Moisés, olha só, a pinta que é. A lei de Moisés diz que é para apedrejar. O que você faz? Você percebeu aqui o critério? E o que você faz? Olha aqui, irmão. Opinião. Deixa eu lembrar aqui. Tem que voltar. A mente está.
valores e julgamento. Se eu perguntasse para a igreja, qual é a tua opinião em relação a esse assunto que a gente está falando agora, que foi acontecido ali? Qual seria a tua opinião? Você teria que tomar uma posição. Opinião. Qual é o valor em relação ao que você vê sobre isso? E qual vai ser o teu veredito, qual o julgamento que você daria? Se eu fosse Moisés, sabe o que eu ia fazer? Se eu pegasse o valor de Moisés, pode jogar pedra. Você... Ai, Mora, será que Moisés ia fazer isso? Saber quem é que estava em Moisés quando ele falou assim, arrisca o meu nome? Jesus Cristo. Não foi Moisés. O homem manda. Você percebeu? Davi, quando fala nos Salmos, ele está inspirado. E quem está ali? Jesus, nem Davi. Então eu quero que você entenda. O que está acontecendo? Essa opinião aqui, ela tem que ser a opinião do nosso Deus em relação ao que você recebeu de revelação. Olha só, será que Jesus não está pensando? Quando ele bota o dedo na areia, será que ele não está dando um tempo? Está pensando e está analisando essa turma raivosa que estava ali? Aqui está, irmão. Ele vê, ele sabe, ele diz assim, ó, quem não tiver pecado, joga a primeira pedra. Jesus não podia jogar pedra? Podia, ele não tem pecado. Mas por que ele não joga? Porque ele é a graça. Você começa a entender, ele é a graça. Irmão, todos nós que estamos aqui somos pecadores. Ninguém pode jogar pedra no outro, porque somos pecadores. O único que pode jogar uma pedra em nós seria Jesus Cristo, mas ele é a graça, ele não joga. Então é isso que eu quero que você comece a entender. Então esse valor é a opinião de Deus que você tem que ter. Não é a minha opinião. A opinião do Aran, se você perguntar, talvez assim, eu acho que eu ia jogar pedra. Mas quando o Espírito Santo entra e você começa a amar a palavra de Deus, e aquela acha começa a entrar em você, você vai dizer assim, não joga pedra. Não joga pedra. Vai ser transformada. O Espírito Santo vai mudar essa mão, porque ela vai reconhecer o poder da graça na vida dela. Ela vai considerar que Jesus não quer fazer ela de escrava, Jesus quer fazer ela de livre. Ela chega a dizer para ela assim, ó, aonde estão os teus acusadores? Por que ele não faz uma lista e diz assim, ó, você fez isso errado, você fez aquilo errado, você diz, agora toma cuidado, senão tu vai para o inferno. Não, ela não fala nada disso. Ela fala assim, ó, que deu teus acusadores, só para dar uma informação para ela. E a outra informação que vai dar para ela, sabe qual é? Vai e não peques mais. Não é só graça ali? Me diz que tem lei ali, pura graça. O que acontece com essa mulher? Ela se converte pelo amor de Jesus Cristo, irmão. Ela se converte. Quando você saber o quanto você crucificou a Jesus Cristo, você será convertido novamente. Isso é ponto, irmão. Opinião, valores e julgamento. Só para guardar esse assunto aqui, ó. Talvez um dia eu falo sobre isso aqui, ó. Nesse outro ponto. Opinião, valores, julgamento. Mas você já percebeu que Jesus sempre, quando está com essas, ele sempre está usando graça? Sempre. Pare com isso, irmão. Estamos num tempo difícil. Por isso que o irmão Bruno chega assim, ó. Estamos morrendo por um pequenininho. Falta de quê? Amor. Ó igreja do Deus vivo, ó igreja do Deus vivo. Estamos terminando, já vou finalizar. Só pegar essa ponta aqui para ver se eu consigo. Aqui. Que eu falei sobre isso, né? Deixa eu ver se eu tenho aqui. Escute bem aqui, ó.
lemos sobre o novo nascimento, e eu queria só deixar isso aqui guardado para vocês. A voz de Deus para a geração diz em seu sermão: você deve nascer de novo. Mensagem, né? Parágrafo 51. Agora, abordagem para esse nascimento, há uma abordagem para ele. E para abordar esse nascimento, você tem que passar por um processo. Escute o irmão Brando ensinar o que é novo nascimento, irmão. Olhe bem o que ele está dizendo. Para ter um novo nascimento, você tem que passar por um processo. Vou deixar isso só uma informação para você. Eu vou lá e me batizo na água, de qualquer jeito, sem dúvida, sem certeza. Fui lá porque a minha amiga foi, o meu irmão foi, alguém foi lá e se batizou, mas sem aquilo no coração, dizer assim: eu sou um pecador, Jesus Cristo morreu por mim, estou aqui porque Ele me chamou. Será que esse batismo funciona? Você já pensou sobre isso? Irmão, assim dentro da mensagem, pessoas que se batizaram nas águas, que se batizaram só por influência. Não se for se batizado assim, eu sinto que Deus está trabalhando no meu coração. Eu sinto que eu estou aqui porque eu fui um pecador e Ele tocou no meu coração e mudou minha vida. Daí tu vou lá e se batiza na água. Agora olha o outro. Eu fui por causa que a outra foi. Eu fui porque meu pai pediu. Eu fui porque a minha prima também. Será que funciona? Não funciona. Por isso que falta novo nascimento no povo da mensagem. Porque os líderes, que é os homens da frente, eles têm que ensinar o que é o batismo do Espírito Santo. Olha aqui. E para abordar esse nascimento, você tem que passar por um processo, assim como qualquer coisa que vive. Qualquer coisa que viva novamente tem que morrer primeiro. Você agora percebe? Não é eu morrer, né? Você sabe, não é tabernáculo, morrer para si, pelas tuas opiniões, para morrer para si, pela essa opinião que eu tenho, esse valor, esse julgamento. Vou morrer para esses valores meus. Olha aqui. E você não pode manter o mesmo espírito. Sabe o que é espírito que ele fala, né? Espírito é a consciência. Você lembra que a gente falou de consciente e subconsciente? Então, manter o mesmo espírito. O que é o espírito? O espírito que o irmão Brana sempre falou, ele falou assim: razão, afeto, memória, consciência. São cinco coisas que tem no espírito, que liga a esse tabernáculo carne, que é visão, paladar, tato. Então, ali ele está falando do espírito, que tem que ser, olha só. E você não pode manter o mesmo espírito. Você não pode manter o mesmo hábito. Você não pode manter o mesmo pensamento. Você tem que morrer. Você tem que morrer como ele morreu. Você tem que morrer em seu altar, como Abel fez com seu cordeiro. Você tem que morrer como seu cordeiro. Você tem que morrer para os seus próprios pensamentos, para nascer para os pensamentos dele. Você agora percebeu por que não tem novo nascimento? Muita gente foi para o batismo e não morreu para si. Ainda estão com as suas próprias ideias, suas próprias vidas, suas próprias naturezas. Por isso que não era para ter um avivamento dentro da igreja, todo ser nascido de novo, todo o poder de Deus não tinha que estar na igreja. E o que estou falando para você, irmão? Se eu falar assim, irmã, muda o teu pensamento, você não consegue. Você entendeu? Orante, muda o teu pensamento,
Eu não consigo. Porque isso é uma coisa divina. Por isso que ele fala assim, Jesus falou assim: necessário é nascer de novo. Só que o irmão Branham, ele pegou aqui, ele foi conduzindo e mostrando aonde está o erro. Agora, irmãos, irmãs, deixe-me dizer isso na maneira mais inteligente que eu sei. Como pode ter os pensamentos dele e negar a sua palavra? Você quer fazer um teste se aquela pessoa é nascida de novo? Você aplica a palavra. Se ela negar a palavra, ela não nasceu de novo. Como pode o Espírito Santo que está dentro da pessoa negar? Não tem como, você entendeu? É isso que o irmão Branham está querendo nos dar, para você entender as pessoas. Não é que você vai julgar as pessoas, você vai orar pelas pessoas, você vai pedir: Senhor, ajude, que ela tenha uma experiência de novo nascimento, que ela possa ter a presença do Espírito na sua vida, que ela possa poder encontrar contigo, Senhor. Ou várias outras coisas que você pede. Você não pede? Pede. Você não pede para o seu filho? Eu peço para os meus filhos. Eu quero que eles tenham essa experiência. Eu quero, porque eu quero ver eles lá também. Então, os pais sofrem com isso. Ou você acha que eu não sofro com meus filhos? Sofro. Mas esperei no Senhor, confiei nele. Eles são teus. O problema é que você não pode esquecer as orações, né? Eu já orei tanto, eu vou deixar assim. Minha mente já acha esse aí não é, esse é um desgarrado. Você me prova que não é um cristão? Se falar uma coisa dessa. Será que Jesus te abandonou quando você precisava? Vamos continuar aqui só esse pedacinho. Como você pode ter os pensamentos dele e negar sua palavra e ainda assim afirmar que nasceu de novo? Basta fazer esta pergunta a si mesmo. Como você pode fazer isso? Você não pode. Se você nasceu de novo, você tem os pensamentos dele. E se a mente de Cristo está em você, então você é uma nova criatura. Era bom a gente pendurar isso ali, né? Ou você levar. Tem vezes quando eu queria decorar alguma coisa, eu pendurava, colava assim, daí eu me deparava ali, entendeu? Então, por que, irmão? Porque a gente decora para começar a trabalhar com a nossa mente, para depois aquilo vai descer ao coração. Mas se você nem sabe o que está falando, será que vai descer alguma coisa no coração? Não desce, irmão. A mudança começa onde? Aqui. Depois vai descer ao coração. Amém? Então, opa. Tá, vou ler, com certeza. Aí ele vai dizer assim: como você pode ter os pensamentos dele e negar a sua palavra? Daí ele vai continuar: ainda assim afirma que nasceu de novo? Basta fazer esta pergunta a si mesmo. Como você pode fazer isso? Você não pode. Se você nasceu de novo, você tem os pensamentos de quem? Dele. E olha, se a mente de Cristo está em você, se a mente de Cristo está em você, então você é uma nova criatura. Amém? Vocês são uma nova criatura em Cristo Jesus. Aleluia, irmão. Irmão, eu posso dizer para você: não tem coisa melhor. Não tem coisa melhor. Quando você encontra com o seu Criador, não tem coisa melhor. Então você vê que Deus, Ele quer isso, Ele quer colocar. Mas, irmão, já Pedro, vou gravar essa aqui, firmar esse pensamento do coração dele. Assim, Deus não faz nada forçado a você. Você tem que querer, entendeu? Amém, né? Então